Salve, galera Cifroculta. Eu estou recebendo, na verdade, sendo recebido aqui no Gabinete 24 do deputado distrital do PSOL, Fábio Félix, que é doutorando em Ciência Política, que é servidor concursado do Sistema Socioeducativo e é um militante com muita história aqui no DF. E a gente está aqui para debater um tema que está acontecendo aqui no DF com muita força, que é o projeto e essa proposta de militarização das escolas, que está sendo defendido pelo governador Ibanez e também pelo presidente Jair Bolsonaro, que falou para o próprio Ibanez que tem que impor sim o modelo. A gente teve algumas escolas que fizeram consultas internas e negaram a militarização, e mesmo assim está sendo uma grande disputa. O Ibanez ainda assim ele quer impor para todo mundo. Então eu queria pedir para você explicar um pouco desse processo e a gente debater um pouco desse mérito, o que está justificando essa proposta. Isso ajuda o quê a educação do Brasil? Olha, na verdade isso eu penso que é uma proposta bem populista, sabe? Primeiro, legal estar aqui no seu canal, obrigado pelo convite, esse nosso encontro aqui, né? Tanto no seu YouTube quanto no nosso também, no nosso canal, para falar de outro tema, depois você vai lá conferir também. E, na verdade, eu acho que é uma proposta bem populista e conectada com esse momento que a gente está vivendo na história, assim, do Brasil. A extrema-direita com muita força, né, no Brasil inteiro, e eu vejo que, no caso do Distrito Federal, o Ibanez viu isso como uma janela de oportunidade. Ele não é uma pessoa de extrema-direita, ele não é o Bolsonaro, né, assim, com valores, ideias como ele, e ele administra uma cidade que tem muitos problemas. É a segunda unidade da federação mais desigual, tem uma crise na saúde que já derrubou 2 governadores, né, e atrapalhou a reeleição de 2 governadores. Então são muitas contradições. E desde o início do governo até aqui, né, ele que foi um fenômeno eleitoral, com 70% dos votos eleitos, no nosso caso aqui o governador Ibanez, ele tem percebido que a popularidade dele cai de todos os lados, porque ele não consegue trazer resposta para as políticas públicas fundamentais da cidade. Então, onde que ele ganha ponto com a população? Com essa onda punitivista, com essa onda de que a solução para tudo é a segurança pública, é a arma, é a violência, ele ganha ponto quando ele fala: vou militarizar as escolas e vou trazer paz para as pessoas, paz para as famílias. E aí, assim, é bom a gente fazer até um exercício de alteridade para entender um pouco o que as famílias pensam desse projeto. E aí você pensa uma mãe que trabalha em 2 empregos, ou é diarista, passa assim 12, 14 horas fora de casa, com um translado, pensando a nossa ausência de mobilidade na cidade. Essa mãe, ela pensa assim: agora na escola do meu filho, na escola X, vai ter policiais militares dentro da escola. Então meu filho não vai ter acesso à droga, não vai ter acesso a nada. É como se e ele vende como se ele estivesse fazendo as escolas corporativas, como se fosse a escola da PM, a escola das Forças Armadas, que é a Escola Militar de Brasília, que, por exemplo, que tem em todos os estados. Então, é uma proposta populista, é uma proposta de marketing, e no caso do DF aqui, não tem nenhum projeto. Não tem projeto. Eles põem 20 policiais militares, geralmente afastados das suas atividades tradicionais, porque estão encostados, não podem estar nas suas atividades tradicionais. Esses 20 policiais não têm formação nenhuma, nem acadêmica, nem político-pedagógica, nem interface com a área educacional, não necessariamente trataram com adolescentes. Alguns foram do batalhão escolar, outros não. Então, assim, não tem melhora. Pra você ter noção, nesse primeiro semestre de 2019, nenhuma dessas escolas teve melhoras no boletim. Então, assim, esse argumento de que tem grandes melhoras, né, a militarização das escolas. E teve um ofício no Recanto das Emas reclamando das transferências porque estava gerando uma crise, né, no sistema educacional de ensino médio lá no Recanto. Então, assim, é um projeto, para mim, que eu vejo do governador Ibanez, é ele meio que se aproveitando dessa onda, essa onda da extrema-direita no Brasil, para tentar segurar um pouco sua popularidade. Eu vejo isso. E acho que as pessoas, elas estão caindo muito fácil, né? Nesse discurso, você fala muito disso, né? Do Estado penal, no discurso punitivista, achando que a polícia é a solução. Sendo que no nosso caso aqui no DF, por exemplo, a gente teve já 1.500 policiais no batalhão escolar para conversar com a comunidade, numa lógica um pouco mais comunitária, que era o batalhão escolar, que nasceu com essa lógica. Hoje tem menos de 200 policiais, então não funciona o batalhão escolar, que é um batalhão de segurança externa das escolas. A gente teve recentemente um jovem que foi esfaqueado na porta de uma escola militarizada para mostrar que não quer dizer que ela é militarizada, que vai melhorar a segurança em volta. Teve denúncia de assédio numa escola, né? Tem outras denúncias, né, da falta de preparo e de direcionamento pedagógico da escola. Então, assim, são muitos problemas no projeto aqui do DF. E agora, óbvio, o Bolsonaro quer aproveitar,
né? Porque eu acho que isso segura a popularidade, né? Isso é uma resposta concreta que você dá para a população. As pessoas estão... E aí? Eles vão fazer o quê, né? O Bolsonaro vai fazer o quê? Mesmo quem apoiou o cara, entendeu? Quando ele entrega uma escola na comunidade, militarizada, entrega, sei lá, os uniformes, aquilo gera uma sensação de pertencimento, de identidade das pessoas. Eu acho que vem um pouco por aí, assim, né? Como primeiras reflexões. Pois é, eu quero tentar ainda ver... Eu achei muito bom que você foi na população, o que a população está sentindo em relação a isso. Você falou que essa demanda é de segurança. Minha pergunta é se você acha que uma tendência que a gente teve nos últimos anos, as coisas da escola sem partido e da vilanização do professor. Então, a fragilidade da nossa educação pública deixou de ser problemas de política pública, que não tem seu ciclo completo, que você tem dificuldade de implementação das diretrizes, para ser do professor que faz uma doutrinação esquerdista, gaysista, feminazi. Você acha que tem esse pânico moral também e o militar ele entra lá para controlar o professor? Eu acho que tem esse pânico moral e isso tem sido usado agora na difusão do projeto. Seus filhos vão parar de ser doutrinados. Só que eu acho que... divulgado, você está vendo isso? Eles falam isso, né, na divulgação, principalmente o ministro, né, o Weintraub, ele fala sim. isso. Mas a nível estadual, você vê alguém... A nível estadual, não. O governador, aqui no DF, eles não divulgam um projeto assim. O foco é segurança. E eu acho que mesmo em nível nacional, porque o governo fala mais isso, porque é um governo mais extremado, de direita, eu acho que o que gera nas pessoas uma sensação de pertencimento e de acordo com o projeto, eu acho que é mais a segurança. Acho que a mãe da periferia não está preocupada necessariamente com os conteúdos. Eu não vejo e não tenho sentido nas minhas visitas às escolas, nessas conversas com familiares, que para as famílias isso é um problema. Então, acho que isso fica só no campo retórico do governo federal. No DF eles não usam muito isso. Agora, na prática, isso acontece. Então, eu visitei as escolas militarizadas do DF e todas as vezes o diretor administrativo, que eles chamam de disciplinar, que é o policial, que é o comandante da escola, que geralmente é um major ou um tenente, ele fala, o subcomandante, um tenente, o comandante, um major, ele fala, deputado, a gente... Inclusive, tem várias coisas que eu percebo que os professores falam que não tem a ver com o conteúdo. Eles estão emitindo as opiniões dele e eu não entro em sala de aula. Então, eu nunca chamei a atenção de um professor, e mesmo percebendo que ele está colocando a opinião dele, que aquilo ali não é a discussão do conteúdo da matéria, não é de história mesmo, não é geografia mesmo. Então, assim, você vê que eles estão com sede. E eu senti isso, tem uma sede de fazer um controle. E aquilo, a partir do momento que o projeto começa a dar certo, começa a acelerar, eles vão se sentir muito mais à vontade para fazer esse controle. Inclusive o controle, né, do que eles chamam de doutrinação dos professores. Será que vai ter o quê? Semana da Diversidade ainda? Será que vai ter um monte de coisa que várias escolas têm como projetos interessantes? Ou isso começa a retroagir, né? A retroceder? Então, eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Porque a dinâmica militar é uma outra dinâmica e os valores que hoje estão majoritários na sociedade, os estímulos majoritários na sociedade hoje, eles são de repressão, né? Então, eu acho que a tendência é que eles se sintam mais à vontade para reprimir. Ao mesmo tempo que quando um professor falta, entra um policial em sala de aula cantando louvor de igreja. E passa orando e cantando louvor de igreja. Isso não é ideologia. Mas isso não. Isso pode, entendeu? Porque isso não fere valores, a família não tem problema com isso, né? Então essa não é a nossa discussão. Mas óbvio, sempre tem um policial ali mais progressista, alguém que passa uma coisa mais razoável e tal, mas eu acho que a lógica de repressão meio escola sem partido, para o governo federal é uma diretriz do projeto, para o governo local não é necessariamente uma diretriz do projeto, mas acaba sendo. Acaba sendo uma diretriz porque na cultura militar e na lógica conservadora que está em vigor na sociedade hoje, isso ganha força, assim. Então, acho que é uma forma um pouco mais suave, do ponto de vista ideológico, de se aplicar ao escola sem partido, que eles não têm tido margem para pautar no Poder Legislativo. E quando você fala em segurança, que parece que isso que é o mais forte aqui, se fala especificamente de crimes violentos, você citou o caso aí de uma facada que teve numa escola militarizada, ou vai para outras questões, por exemplo, uso de drogas, ou balbúrdia, ou, enfim, pegação entre os jovens? Eu acho que a coisa da pegação tem uma preocupação dos pais, assim, pais, mães, às vezes conservadores e tal. Só que eu acho que é um pouco a minha impressão. Também, assim, não é uma vivência muito artificial, não é uma imersão. Mas eu acho que a coisa das drogas vem em todas as falas, né? E aí uma coisa doida, né, que tem a ver com outro debate, que é o engajamento dos professores favoráveis.
Então, a maior parte dos professores estão apoiando? Não, a maior parte não, mas eles estão muito divididos. E a gente imaginava que os professores seriam bem contrários. E está muito dividido. Então, assim, tem muitos professores favoráveis. E quando eles começam a sentir... Porque os professores também se sentem seguros. Tem muito caso de violência contra professor. Dentro de sala de aula, fora de sala de aula. Ameaça. Tem professor em algumas cidades que reclamam. Já chegou denúncia pra gente aqui falando... Poxa, vai reprovar um aluno ou dar uma nota 4, 3... É ameaçado de morte. Acontece. Entendeu? Mas aí a solução é por polícia militar? Não. A solução é uma escola diferente dessa escola. O perfil diferente. A solução são educadores, a solução são profissionais da psicologia, do serviço social, são mediação de conflito, a solução é enfrentar a desigualdade social, que é um problema estrutural. São 1000 outras soluções que você tem que ter. Ter projeto pedagógico real para as escolas, ter outras formas de ensino. Mas, enfim, também tem isso. Essa coisa dos professores é importante pontuar. Tem muitos professores favoráveis que começam a sentir o drama quando a sua autonomia de cátedra, a sua autonomia em sala de aula começa a ser esvaziada ou reprimida. Então, isso é uma coisa importante. E o trem das drogas, que o trem pega pesado. Assim, as famílias têm muito medo. Meu filho começou a usar maconha na escola com 13 anos, 12 anos. E isso... Como se nas escolas de classe média e classe alta ninguém utiliza drogas. Não, e não tem demanda, né? E não tem demanda nem para a escola militarizada na classe média. Ninguém quer. Qual foi a primeira escola que derrubou aqui no DF a militarização? O Gisno, que fica na Asa Norte. Foi avassaladora, foi 62% do Gisno dizendo não à militarização. Foram em quantas escolas e qual foi o resultado geral de onde teve? O governador impôs em 4 no início do ano. Teve uma consulta meio assembleia, uma consulta precária. E impôs nessas 4. E agora ele anunciou mais 6 sem conversar com as escolas. Perdeu. Então 10 ao todo já. Perdeu em 4. Não, perdeu em 2 e ganhou em 4. Ganhou em 4 escolas. Então de 10, 8... Tem 8. 8 escolas. Sendo que nessas 4 que ele ganhou, 2 delas foi bem apertado. Ele achava que ia levar de lavada, mas foi apertado. A própria comunidade questiona, porque também tem uma contradição. A mãe quer, só que os alunos, a juventude tem pavor da polícia nas regiões. Né? Na periferia. Um jovem periférico sabe como é a abordagem policial na periferia. Não é uma abordagem amistosa. Nem sempre é uma abordagem amistosa. Muitas vezes é uma abordagem violenta. É uma instituição que pesa a mão. Né? Em geral, muitos dos seus profissionais pesam a mão nas regiões mais periféricas, então o jovem tem medo. Ou mesmo o jovem que não foi necessariamente abordado violentamente, ele tem as informações, né? O histórico de como a polícia já fez abordagens na região dele. Então, a juventude tem medo também da polícia. Então, é uma contradição enorme. Assim, é um projeto de muitas contradições. E quem participa da deliberação? Participa os professores e servidores da escola, um familiar de cada aluno pode votar, ou o pai ou a mãe, geralmente. Se tiver um outro responsável, pode votar também, e os alunos. Os alunos podem? Podem, votam. E aí os alunos votam e aí faz-se um cálculo, tipo uma espécie de paridade. Tem um cálculo e no final vira o percentual. Mas é um cálculo pactuado em lei. Deve ter menos. Não, é meio paritário, é um proporcional. Tipo assim, vamos supor, são 4 segmentos, cada um tem 25%, tipo meio que o UNB, assim, paridade para eleger um reitor numa universidade federal. Eu não sei, tem um cálculo, assim, mas é a pactuação da gestão democrática. É porque no caso da UNB, se não me engano, é paritário, cada segmento é um terço. É um terço, só que você tem muito mais estudantes. Então cada voto estudante vale muito menos. Vale muito menos. No proporcional. No proporcional vale menos. É porque na universidade, por exemplo, a gente defendia voto universal. Né? Que cada cabeça é um voto. E aí, como são segmentos diferentes, com dinâmicas diferentes, a conquista que nós tivemos... É porque antes era 70, 15, 15, né? Quer dizer, a lei federal ainda é 70, 15, 15. Então, a paridade foi um passo. Né? Assim, e a gestão democrática é um passo. Já é um grande passo, porque no Brasil você não tem gestão democrática em escola pública. Aqui no DF foi uma lei, uma grande conquista, né? Dos professores, principalmente da luta dos professores, para terem mais incidência na dinâmica da escola e não ficar tão refém dos governos eventuais, assim, né? Das conjunturas. E aí a gente agora está tendo que lutar na defesa da gestão democrática, porque a militarização é um atentado à gestão democrática. E eu lembro que uma certa vez um deputado até questionou o governador numa reunião, antes do governador tomar posse, falando assim, governador, esse negócio de pôr polícia dentro de escola, dirigindo escola, eu quero que você nomeie um professor em cada batalhão da polícia militar, porque não está funcionando também. Se é porque o primeiro argumento do governador é que as escolas não estavam funcionando, que elas tinham péssimos resultados. Então você tem que pôr um professor em cada batalhão que não está funcionando também. Se tiver os batalhões piores... O que ele respondeu?
Aí ele riu e todo mundo meio que desconversou o assunto, ele não respondeu. Depois ele implementou. Ele tocou porque eu acho que ele vê nessa proposta uma janela de oportunidade. Sim. Entendeu? Assim, uma simplificação de uma política pública que gera um apelo social. E aí eu fico pensando, o que a PM quer em relação a isso? Porque quando a gente pensa em militarização geral, por exemplo, garantia de lei e ordem, que o presidente decreta, você tem várias críticas dentro do Exército à banalização das GLOs, por causa que eles colocam, enfim, o Exército para resolver pepinos dos civis e eles colocam sua própria popularidade também em risco. Eles fazem críticas em relação a isso. Eu queria saber se a PM está achando que isso também é uma oportunidade ou se também está um pouco, isso aqui pode ser perigoso pra gente. Olha, é muito doido você usar esse exemplo do GLO, porque as Forças Armadas, elas se veem um pouco como uma instituição de Estado, independente de governo. Então elas têm medo delas entrarem numa conjuntura e ficarem se expondo muito. Eu já tenho visto, assim, pouco, mas eu tenho visto vários oficiais das Forças Armadas, não que eu transite com muitos oficiais, mas poucos que eu já converso, me dizendo que já começa a ter uma rejeição ao governo Bolsonaro dentre os oficiais, porque o Exército ou as Forças Armadas de forma já estão se expondo muito na adesão ao governo. E isso, de alguma forma, é ruim para a instituição. Esse é um argumento. No caso aqui da militarização das escolas, pegando um pouco essa lógica, eu vejo que não é um projeto da corporação. Não é a corporação que quer a militarização das escolas. Eles acham que é uma aventura, especialmente como está sendo feito. Muita gente acha que é uma aventura. Só que é uma corporação treinada na disciplina. Né? Eles têm muito essa lógica da disciplina. E aí tem duas versões. Eu já conversei com policiais aqui, tanto praças e oficiais, que falam que a militarização é ruim porque expõe a polícia e conecta a polícia com um projeto de governo, né? E não é um projeto da polícia. E eu já vi policiais que não defendem a militarização, mas são um pouquinho mais, né? Mas não criticam abertamente e falam, não, a polícia serve para isso. A polícia vai agora para as escolas, a polícia já pilotou ônibus em greve de ônibus, a polícia já limpou a rua na greve da SLU. Mesma coisa que educar, né? A polícia faz a tarefa necessária para garantir o funcionamento da sociedade. São super-heróis. E aí é uma lógica, assim, é um pouco essa lógica bem defesa da polícia. Então, assim, eu já vi duas versões. E já ouvi a versão de defender o projeto, achar que é um bom projeto. O problema é que a contradição é que a própria polícia diz que o efetivo é baixo no DF, apesar de ser o segundo maior do Brasil, de habitante por policial. O segundo maior do Brasil, assim, empatado com o primeiro. Parece que é o mais bem pago, um dos mais bem pagos. Um dos mais bem pagos e é o segundo maior efetivo do Brasil. Agora, tem 11 mil policiais no DF, policiais militares. Esses 11 mil policiais, eles dizem que são um efetivo baixo para garantir os serviços, etc. A lógica da polícia militar do DF, de funcionamento. Né? E é uma polícia militar que sempre fala muito da diminuição dos homicídios, que o DF tem abaixado cada vez mais suas taxas de homicídio e tal. E o efetivo está baixo. E como é que agora elas vão para a escola? E aí, por que vão para a escola? Então, eu percebo que na corporação, a corporação não vê esse projeto como um projeto da corporação. A maioria. Agora, tem policiais que veem também como um projeto possível, porque você começa a prestar serviço nas periferias. Onde você tem maior rejeição da polícia? Nas periferias, assim. Porque é onde a polícia mostra o seu braço e a sua cara mais violenta. Então, uma janela de oportunidade. A polícia vai se refazer naquele território. Vai mostrar que presta serviço comunitário, que dialoga, que está dentro das escolas, que conversa com as famílias. Então, assim, tem contradições, mas não é um projeto da corporação. É um projeto de governo, hoje. E não há consenso nas polícias sobre o projeto. Muitos policiais que entram para ficar nas escolas, dos 20, vão saindo. Tem um revezamento muito grande, porque não aguenta ficar na escola. Porque não é o trabalho deles. E tem um negócio que a gente fez um requerimento de informação aqui na Câmara para saber, porque eles não têm informação, a gente já sabe. Mas muitos que estão no batalhão, no quartel, e não estão na rua porque não podem, estão por algum transtorno de saúde mental. Sem querer, obviamente, criminalizar nenhum transtorno de saúde mental. Se o médico recomenda, o psiquiatra, que aquele policial não tem condições de estar na atividade policial na rua, por que será que ele tem condições, quem que acha que ele tem condições de estar na atividade disciplinar dentro da escola? Então a gente quer saber quantos desses policiais estariam nessa condição. Porque a gente tem notícia, né, são relatos que chegam à Comissão de Direitos Humanos e à Câmara Legislativa, de que vários desses policiais estariam nessa condição na PM. Desviados de função porque não poderiam, por questões de saúde mental, atuar na atividade da rua. Então você pega o pior
seria o pior corporação. quadro. Assim, seria um quadro ruim, assim, né? Assim, e aí eu acho que aí é perigoso também, né? Isso é muito perigoso, porque é uma demonstração Você acha que tem, por exemplo, dentre esses, policiais investigados por violências, por, enfim, maus tratos, que aí são encostados, e aí esses mesmos vão para a escola? Olha, a gente ou não tem ou são relatos. só realmente esse caso de saúde mental mesmo? A gente não tem relatos disso. Assim, a gente não apurou necessariamente as fichas dos policiais que estão, né, nas escolas. Mas a gente tem relatos de afastamento de saúde. Aí a gente entende que é possível colocar na escola um policial que teve um acidente, está se recuperando de um braço Sim. e tal. Aí tudo bem. Com certeza. Né? Isso não tem relação. Agora, os transtornos de saúde mental que tiram a pessoa, inviabilizam que ela trabalhe na rua, que é um trabalho de contato com as pessoas, que é um trabalho, enfim, tem várias atividades que os policiais exercem na rua. Por que eles estariam exercendo essa atividade, né, na escola? Né? Assim, com que explicação você pode ter eles na escola? Então tem essa outra contradição que a gente está tentando apurar. Mas assim, dizer para você que é fácil saber, não é. Mesmo com requerimento de informação, vencido o prazo, onde o gestor pode responder por crime de responsabilidade, não responder ao Poder Legislativo, a gente tem muita dificuldade. Vocês estão de ter cobrando acesso as aos dados. fichas dos policiais que A estão gente está cobrando os dados dos policiais relacionados à questão de saúde. Fábio, mais uma questão que eu queria perguntar é que você está fazendo essa posição aqui no DF. Queria que você comentasse um pouco sobre as dificuldades, que você não tem um grande campo progressista dentro da Câmara, mas você está fazendo alguns embates diretos com o governador. Queria que você falasse um pouco como está sendo isso, justamente sobre essa pauta da militarização. Assim, aqui primeiro que a maioria dos parlamentares são favoráveis à militarização. Inclusive a gente votou um PDL aqui, que é um projeto de decreto legislativo para acabar com para derrubar o ato do governo que instituía a militarização das escolas. E a gente perdeu. Então, a militarização foi para frente e a gente perdeu essa votação. E então, a gente não tem maioria. Então, a gente trabalha muito nas contradições da militarização para trazer essas contradições para os parlamentares. E a gente conseguiu costurar aqui e aprovar uma moção de que todas as decisões das escolas têm que ser respeitadas. E aprovamos isso com todos os parlamentares, um consenso. Então, mesmo os parlamentares militares, eles acham que tem que respeitar a consulta das escolas. Então, esse foi um ponto positivo. A composição da Câmara ela é uma composição mais tradicional da política. A gente não tem o PSL, por exemplo, aqui. De novidade aqui, nós temos o PSOL e o Novo. Né? São os partidos que têm de novidade política. Mas cada um com um só, né? Cada um com um só. O resto dos partidos são os partidos que a gente já conhece, da centro-esquerda, da centro-direita. E a lógica das bancadas empresarial, das bancadas religiosas, das bancadas de temas específicos, né? Dos terceirizados, do não sei o quê. Cada uma tem seus interesses. Só que a gente não tem a extrema-direita tão organizada, ela transita também, só que não tem o PSL, por exemplo. Não está organizada, não está partidarizada, não está marcada. Né? Você tem ideias e valores de extrema-direita que transitam em um ou outro mandato, só que no varejo, entendeu? Você não tem um mandato que ele é a encarnação de toda a agenda da extrema-direita. Mas que é até curioso, que o Bolsonaro aqui, ele ganhou o quê? Uns 70%. Só que no DF, na época da eleição, o PSL não entrou num acordo nacional, porque ele fez um acordo com o presidente, o Bivar, né? Que é o presidente do PSL, para o PSL em todos os estados. Aqui, o bolsonarismo concorreu pelo PRP, que foi o partido do general Chagas, da Bia Kicis, e aqui, aí, isso desarticulou um pouco o voto do PSL no Distrito Federal, porque o PSL do Distrito Federal ficou mais na mão do setor tradicional, que geria ele antes já, entendeu? Já tinha a gestão do partido aqui. Então, tinha a direção do partido aqui. Então, assim, eles não conseguiram fazer a mesma lógica nacional. Teve isso também aqui. Então, isso desarticulou um pouco eles no poder legislativo local. E aí, então, a gente consegue também aqui, por exemplo, fazer uma discussão melhor sobre a pauta LGBT. Eu vi você falando que esse ano não teve uma fala homofóbica de parlamentar. No plenário. No plenário, mas provavelmente por causa da sua presença, você é muito ativo lá dentro. É isso, eu acho que a representatividade, ela tem uma... Se impõe. Eu falei respeito. Eu falei do trem do Crivella agora, essa semana. Falei que queria dar um beijo na boca na tribuna, ia trazer meu namorado pra dar um beijo na boca na tribuna, e ninguém respondeu, assim, tipo, ninguém falou sobre o assunto, ninguém realmente se posicionou. Então tem uma galera, a galera não quer falar sobre esse assunto, assim. Então acho que aqui a gente tem tido espaço para trabalhar algumas agendas que a gente não tem tido espaço nem no campo nacional, nem em várias assembleias legislativas. E eu fui ao Rio, visitei a Alerj, conversei com Mônica, com Dani,
E com a equipe da Renatinha. É bem mais difícil, né? Lá o PSL tem, acho que 10 ou 11 deputados estaduais. Eles são, todos eles, a encarnação do bolsonarismo. Tem um ou outro melhorzinho, assim, que dá pra conversar, segundo elas, mas é muito difícil. E o legislativo, assim, é um exercício de diálogo, né? Assim, com o mais diferente todos os dias. Porque é muito doido que aquela pessoa que você teve o maior embate no plenário é a pessoa que você vai encontrar no elevador, na cantina, no corredor, no café. Então, assim, querendo ou não, você vai ter que confrontar a sua posição com a dela, você vai ter que mediar em outros temas. Então, é esse exercício cotidiano, delicado, difícil, custoso, sabe? E com o governador é muito difícil, porque eu acho que falta projeto. É um governo meio aventureiro. Não sei se ele não sabia que ia ganhar, não tinha convicção que ia ganhar, não sei se ele não acha que o que ele achava que era. Né? Assim, tem secretários de Estado, muitos deles que não têm projeto para as pastas. O governador não tem um projeto para o Distrito Federal, não vem de um grupo político que tem um projeto, ou seja liberal, seja empresarial. Então acaba repetindo muito tudo que a gente já assistiu da velha política. Né? Mas você acha que eles são muito perdidões? Eu acho que tem uma ala perdida, tem uma ala que começa agora a ser achada, do ponto de vista empresarial, das privatizações, a militarização como uma janela de oportunidade, né, assim... Se achando, então, pelo viés da direita mesmo. Pelo viés da direita tradicional brasileira. Mas não pelo viés da extrema-direita brasileira de confrontação. Então, é um outro viés. Esse viés da direita tradicional brasileira, em alguns momentos, você acha algumas contradições que você consegue segurar projetos. Você consegue disputar, você consegue debater narrativas, né? A extrema-direita não, ela faz uma confrontação que é inviável o diálogo com a esquerda. Sim, tem uma muralha que impossibilita qualquer debate. A direita tradicional, por conta de outros interesses e também contradições muito fortes aqui da Câmara, assim, o DF tem 300 mil servidores públicos, não só do GDF, mas do Brasil e do DF, de empresas públicas. 10% da nossa população é servidor público ou está ligado ao serviço às empresas públicas. Então é muito difícil um parlamentar aqui... Ser um privatista ferrenho. É muito difícil. Porque todo mundo fica... A parlamentar do Novo deve ter dificuldade. Ela sofre. E eu vejo, assim, chama a deputada Júlia, né? Ela sofre. E ela muitas vezes, ela defende a posição dela usando eufemismos, assim. Ela fala livre mercado... sei lá, a rodoviária do plano, ela falou esses dias, precisa de um choque de livre mercado. Ela não usa a palavra privatização. Aí depois, quando eu subo pra falar sobre o assunto, eu falo assim, acho que você esqueceu, deputada, que o nome disso que você tá falando é privatizar a rodoviária. Você quer privatizar a rodoviária. É isso? Acho que assim, sabe que ela não quer usar a palavra, porque ela sabe que no DF não é fácil entrar com esse debate, entendeu? Então, ela tem utilizado outras estratégias, porque não é fácil pra ela também. Tá gourmetizando a privatização. Ela tá gourmetizando. Precisamos dar um choque de livre mercado na rodoviária? O que é um choque de livre mercado na rodoviária? A imagem que me vem à cabeça é o tanto de trabalhadores informais que você encontra lá na rodoviária, e isso também é gourmetizado como empreendedorismo. Não. Tem a precarização do trabalho, né, para esses setores, especialmente o novo, né? A precarização do trabalho é utilizada como empreendedorismo e a valorização da pessoa. A pessoa está ferrada, montou um estúdio no barraco, em casa, com a máquina fotográfica ferrada, e aquilo ali é o melhor trabalho do mundo que ela está empreendendo. Não está dependendo do Estado, tem que bater palmas, né? E eles amam um discurso, que o governador agora começou a repetir, que é o discurso do Estado para os pobres. Precisamos do Estado só para os pobres. Como assim? Porque os ricos já não precisam do Estado só para os pobres. Porque eles querem defender políticas sociais mínimas, eles querem privatizar as empresas públicas, eles querem tirar os serviços estratégicos, eles não entendem que o Estado ele é um grande mediador da sociedade necessário nesse momento. Então a educação tem que ser universal, não é só para o pobre. A educação tem que ser universal. Fábio, para terminar, que a gente já está falando uma meia hora aqui, queria saber o que você acha que é a pauta aqui para a militância do Distrito Federal para tentar barrar esse projeto autoritário e antidemocrático de imposição da metralhação das escolas. Olha, não é fácil, né? Não tem uma resposta simples. A educação, aqui a gente tem mais de 650 escolas no Distrito Federal. Então, assim, pensar educação não é a coisa maravilhosa no DF, realmente não é. A gente tem professores e professoras muito dedicados, mas em situação muito precária. Existe uma defasagem salarial grande dos nossos professores no DF. As pessoas acham que tem salários maravilhosos, mas não são. Tem muita defasagem.
Tem muita precarização nas estruturas das escolas, né? Apesar de no último período, teve algumas melhoras, mas tem muita precarização. Eu acho que falta ainda a discussão de um projeto político-pedagógico global para a educação no Distrito Federal e falta a gente pegar muitas aqui, experiências inovadoras. Né? Experiências inovadoras que a gente tem em várias cidades, em diferentes territórios e tentar fazer com que essas experiências inovadoras elas possam ser replicadas. Assim, elas não custam caro. Você pode ter profissionais diversificados que vão atuar, né, com uma ideia de escolas mais vinculadas à questão cultural, escolas mais vinculadas à dança, escolas mais vinculadas a algumas temáticas. Você pode pensar uma série de coisas. Tem as comunidades de aprendizagem que são muito interessantes, que tem uma dinâmica, que são escolas, não sei se você já foi numa CAP, são tipo escolas sem paredes. Elas não têm paredes. As atividades, elas são todas... São um roteiro de atividades que o aluno e a criança passa num dia. Uau. Isso é muito interessante, né? A dinâmica é toda de autorresponsabilização. Ninguém guia as crianças, sabe assim? Você tem professores, e a criança faz o cronograma da semana. Ela não tem... Ela que define que horas ela vai pegar cada aula. Pedagogia da autonomia. Cada aula dela, ela define a hora que ela vai pegar a aula dela. Então, assim, tem muitas experiências legais que dão resultado. Muito, muito resultado. Eu acho que você precisa ter um projeto para educação. Eu acho que isso pode fazer toda a diferença no DF e acho que daria muitos resultados para a nossa cidade. E combater, nós vamos continuar firme aqui na Câmara Legislativa, combatendo o projeto de militarização, apresentando as contradições desse projeto do governo libanês e acho que a sociedade precisa se mobilizar. Tem muita gente contrária, também não é um jogo perdido na sociedade. Eu falei muito que é a família que defende, mas tem muita gente contra. Né? O sindicato, que é o Sindicato dos Professores aqui, é um sindicato forte, organizado, um dos maiores do Brasil, também é contra. Tem feito esse enfrentamento e a gente vai continuar resistindo a essa proposta e também dando recursos com emenda parlamentar, fortalecendo os projetos inovadores que eu acho que são muito mais transformadores e dão muito mais resultados na educação. Perfeito, Fábio. Então, vamos finalizar aqui, avisar os espectadores para seguir o Fábio nas redes sociais, no canal no YouTube é Fábio Félix. Isso. E no Instagram como? É Fábio Félix DF, todas as redes, Instagram, Twitter, Facebook. Perfeito. Então segue lá também, eu tô com um vídeo lá também com outro bate-papo com o Fábio, debatendo a criminalização da LGBTfobia, também os dilemas dessa pauta quente. E é isso, muito obrigado, valeu. Valeu, gente, valeu. Falou.